Salve, salve, minha galerinha! Como é que tá aí? Tá tranquilo? Coisa boa, né? Nós já tivemos nossa aula de arte, parte musical, mais uma vez com o professor Elias, muito boa. Tivemos nossa aula de português, dica de redação ótima pra caramba, dissertativa, fantástico. Já tô aqui do lado da professora Gabriela de espanhol, que já ela vai começar com vocês. Pessoal, como é que tá aí? Está se adaptando ao nosso novo horário? Eu sei, mudanças incomodam, mas são excelentes. Porque você percebeu que nós estamos agora de segunda e quarta ao vivo aqui. Então, quero que você continue me acompanhando de 9 às 12. Esse é o nosso horário. Esse horário não mudou, só mudou os dias. Pela TV Justiça, você já está aqui conosco. Por acaso, lembre-se, aquele coleguinha não está conseguindo assistir, fala com ele para dar uma olhadinha, dar um pulo lá pelo YouTube, que nós temos a TV Justiça também no YouTube e tem a TV Gênesis, canal 24, que está replicando esse nosso sinal daqui. Então você está bem informado. Outras informações, vou te dar duas opções legais aqui agora pelo Twitter. @EscolaEmCasaDF, entra lá, segue a gente. E o da TV Justiça, @TV Justiça, tá bom? E aí você vai ficar bastante antenado, bastante informado em tudo que está rolando. Se você perdeu a primeira e a segunda aula de hoje, fica tranquilo. A partir das 13 horas, a TV União, ela reprisa esse programa pra gente. Isso, que é o canal número 11 no sinal aberto, tá? Porém, tem também o YouTube do Escola em Casa DF. As aulas passadas, as semanas passadas, elas estão por lá. Peço só uma desculpa para vocês, se não tiver todas disponíveis lá, devido ao contexto da Covid, a equipe está reduzida. Por isso que eles não estão conseguindo, em tempo hábil, subir, por exemplo, dessa semana já para a semana que vem. Mas a estrutura está sendo organizada, o pessoal do EducaDF, que você viu que tem aqui no nosso, sempre tem esse símbolo, né? Do EducaDF e Escola em Casa DF, que eles também estão se estruturando e aí vai deixar tudo melhor para você. Outro lembrete, às quintas-feiras aqui pela TV Justiça e no geral nós não teremos mais a nossa programação funcionando. Ela então ficou segunda, terça, quarta e sexta. E ao vivo sempre na segunda e quarta. Anotou tudo? Registrou tudo? Beleza. Se você tiver alguma outra dúvida, manda lá pelo nosso Twitter, @EscolaEmCasaDF, que aí a gente vai respondendo para você, vai diluindo aos pouquinhos, tá? Não se preocupe, a gente sempre está aqui com você, meu querido, minha querida aluna. E eu anotei tudo lá das dicas de dissertação, a parte de redação. Achei fantástico os temas que a professora trabalhou, a Lucélia, pegando a questão da Covid. Uma dica que eu dou também é aproveite e aprofunde um pouco mais nas pandemias, tá? A gripe espanhola, a revolta da vacina, tifo, grandes pandemias que aconteceram, que aí também você vai ter um bom argumento, bom conteúdo para melhorar a sua redação. Fica essa dica aí para você também, beleza? Mas vamos deixar de conversa, né, professor? Vamos embora deixar de conversa, que eu sei que você quer hablar um pouquinho, que aí vai ser já com a professora Gabriela, que já está aqui excelente. Eu já dei uma olhadinha aqui na aula dela, tá top. Eu só vou registrar ali e procurar tirar minhas dúvidas depois com ela também. Boa aula para vocês e eu volto, hein? Buenos dias, chicos. Buenos dias, chicas. Acho que a gente já se conhece, não é mesmo? Mas para quem está aqui pela primeira vez na aula de espanhol, meu nome é a professora Gabriela. Eu trabalho atualmente no SED 4 de Sobradinho 2. Quero ouvir um grito de "ê", se você é do SED 4. E um beijo para vocês, que eu estou morrendo de saudade. Para quem me conhece, não foge não, que eu sei que a aula passada a gente teve muito conteúdo, mas hoje não vai ter esse tanto de conteúdo não, tá? Mas, criatura, presta atenção, tudo aquilo que a gente falou na outra aula veio a calhar para essa. Então, aqueles conhecimentos vão ser super importantes para essa aula de hoje. É bom que você comece a acreditar quando eu falo que tem que anotar, quando eu falo que cai em prova, quando eu falo que é importante. Lembra que eu falei na última aula que se você era dos anos finais e estava com alguma dificuldade, possivelmente era no conteúdo do primeiro ano? Olha aqui a prova, a gente vai ver hoje essa prova. Professora, mas eu não vi essa aula, o que eu faço? Abre um sorriso, agradece a equipe incrível que tem aqui e vai para o YouTube ver a aula. Não agora que a gente vai ter aula aqui juntinhos, eu e você, mas é necessário aquele conhecimento, tá? Não desespera que hoje eu vou dar uma pincelada naquilo, não vai estar escrito, porque você vai ter isso escrito no YouTube, e eu vou dar uma pincelada para você conseguir acompanhar. Mas, vamos fazer o seguinte, eu acordei super feliz em ter esse encontro com você, você vai poder retribuir esse carinho revisitando a aula, tá? Será que a gente começa? Vamos lá. Oi,
hoje nós vamos ver os pronomes complemento. Ué, eu acho que eu conheço esse nome pronome. Claro que você conhece muito bem. Não o pronome complemento, mas o nome pronome, porque a gente já viu um pouquinho aula passada. Mas como eu sou muito sua amiga e eu não gosto desse negócio de vamos aprender para fazer uma prova, a gente vai entender o que esse nome significa. Não adianta eu usar sem saber para que serve, tá? Lembra do como, onde, porquê? Necessário. Tudo bem? Pode passar, por favor. Vamos lá, pessoal. ¿Qué es un pronombre? Un pronombre es una palabra que se emplea para designar una cosa sin emplear su nombre común o próprio. Tradução, não desespera em casa, hein? Não desespera. É uma palavra que é empregada para designar uma coisa sem usar o seu nome comum ou próprio. Será que a gente consegue pensar isso? O que seria um pronome? Se eu vou designar uma coisa sem usar o nome, qual que é o meu nome? Mi nombre es Gabriela. Meu nome é Gabriela. Como que eu usaria uma palavra para designar esta pessoa sem usar o nome dela? Eu não posso usar a palavra eu. Percebe que esse eu substitui o nome Gabriela, nesse caso aqui específico. Claro que se o nome não for Gabriela, você usa o eu para outro, né, criatura? Vamos ser rápido aqui nesse raciocínio. Consegue entender, então, o que é um pronome? Não escutei. Hã? Consegue escutar? Consegue me responder? Ai, acho que sim. Só esse eu vai ser um pronome? Não, esse é o pronome que nós dois vimos juntos na aula passada, mas ele não é o único pronome. Quais são os outros tipos? Los otros tipos de pronombre. Demonstrativo, personales, possessivos, indefinidos e complemento. Olha só, quando você abrir o seu livro e for procurar, possivelmente você não ache essa classificação do pronomes complementos lá no seu índice, porque ele vai estar como uma forma de análise sintática, tá? Não se preocupa que está dentro do livro, só não está nessa parte aqui de pronombres demonstrativos, aquele, aquella, pronombres personales, yo, tu. Eles vão servir para uma coisinha diferente, mas está tudo lá, tá? Não desespera, é bom que você olhe melhor o seu livro, vê o que tem lá para te deixar mais feliz e mais esperto. Tá? Pode passar, por favor. Olhem só, esse material aqui, isso aqui é muito importante. É seu, como eu disse na aula passada, é tudo seu. Então, se você me pediu, tá com você, mas se por algum acaso você me pediu esse material e eu não te mandei, não desiste de mim, tá? Me manda outro e-mail hoje, vai estar no final do slide meu e-mail, que eu te mando os dois, tá? Não fica triste, não desliga a televisão, me perdoe e manda outro e-mail, tá? Professora, por que seu e-mail só está no fim da aula? Para tu ficar até o final. Ué, você acha que eu sou boba? Claro que não. Vamos ver. Aqui a nossa dinâmica vai ser o seguinte. Primeiro a gente vai ver como se aplica, para depois eu te dizer do que trata, tá? Você está vendo que não tem uma definição aqui do que é um pronombre complemento direto? Não tem para você não achar que sabe sair correndo, tá? Vamos ver como é que aplica? Vou te falar uma coisa de antemão. Isso aqui é o que você vai mais ouvir quando estiver exposto a um ambiente de hispanohablantes, de pessoas que estejam falando a língua espanhola. É muito usado na língua oral, também é muito usado na língua escrita, mas a fonte de análise oral é muito, muito grande, tá? Por que não é tão grande no português? Porque a gente decide não usar, mas que existe, existe, tá? A ver, chicos, ejemplo 1. Necesito un taxi. Conseguimos compreender esta frase? A gente consegue entender essa frase? Estão vendo que eu estou falando mais espanhol hoje? É só para dar uma alegria, só para você acordar, tá? Necesito um táxi. A gente consegue ver que tem um verbo nessa oração? Ah, eu acho que eu consigo, professora. O verbo é necesito. Muito bem. Necesito. Quando eu falo eu necessito, eu preciso, em espanhol, falta uma palavrinha para me dar o entendimento, para terminar o sentido desse verbo. Porque se eu chego, por exemplo, na sala de aula, e lá na sala de aula está Bernardo. Eu falo, Bernardo, preciso, necessito. Ele vai falar, uai, professor, tá doido? Tá precisando de quê? Falta alguma coisa, né? O que eu necessito, pessoal? Um táxi. Olha só, se isso aqui é um pronombre complemento direto, ele vai dar sentido, ele vai completar o sentido de um verbo transitivo direto. Vou fazer de novo, de um verbo transitivo direto. Por que isso daqui?
Porque esse termo a gente não usa em espanhol. Esse termo a gente usa aqui, ó. Eu e você, que estamos aqui na nossa sala, ou melhor, eu estou na sua sala, eu acho, juntinhos, intimamente, porque não tem esse termo na língua espanhola, tá? A gente fala que os verbos, eles precisam de um complemento e não de um objeto. Lembra disso, de objeto direto, objeto indireto? Eu sei que você lembra, eu sei que você adora, e eu sei que você é super bom nisso. E aí você vai usar hoje na aula de espanhol, tá? Necesito um táxi. Então, necesito é mi verbo, necesito é o meu verbo, e um táxi vai ser o meu complemento direto. Agora, eu vou reutilizar essa informação aqui da oração anterior, só que eu não quero repetir a informação para não ficar muito repetitiva. Então, eu vou substituir esse meu complemento, um táxi, por um pronome. Então, eu tenho, necesito um táxi. Llámalo, por favor. Chame-o, por favor. Esse ozinho no português, que vai ser esse lo do espanhol, serve para substituir esse termo que já foi dito. Ó como ficaria se eu não substituísse. Necessito um táxi. Chama o táxi, por favor. A vida é muito rápida para a gente ficar repetindo essas informações, vocês não acham? Ó que belezinha que a língua faz. Olha que prática, né? Vamos dar agradecer. Dar um namastê para a língua espanhola, de tão bonita que ela é. O que vocês acham? Adorei a ideia. Ejemplo 2. ¿Te gusta esta blusa? ¿Te gusta esta blusa? Você gosta desta blusa? O que eu estou te perguntando aqui? Se você gosta de alguma coisa, não é? Se eu simplesmente falasse, e aí, você gosta? Não teria sentido, porque você não sabe de quê. Eu falaria que não, tem coisa que eu não gosto, né? Não especificou o que é. Quando eu for completar o sentido desse verbo, eu vou ter um complemento direto, certo? Pegamos essa coisa do complemento, né? Pegamos. ¿Te gusta esta blusa? E aí você vai me responder se você gosta ou não. Aqui a gente vai usar um pronome para não ter que repetir essa blusa. La puedes probar. ¿Te gusta esta blusa? La puedes probar. Você gosta dessa blusa? Você pode prová-la. Esse lá está substituindo esta blusa. Professora, mas não era lo, agora é lá. O que está acontecendo? Está acontecendo que aqui a gente tem um táxi masculino e esta blusa feminino. Pode passar, por favor. Agora, olha só que a gente vai pôr em prova como a aula anterior foi importante. Além de divertida, ela foi muito importante. Lembra que a aula passada a gente viu artigos definidos? Quais são? Mais alto. Muito bem. El, la, los, las. El equivale ao artigo o, la equivale ao artigo a, los, os, las, as. Olha só, volta lá no seu caderno, que eu sei que está tudo escrito, que eu coloquei assim, ó, 4 coisas para arrasar na prova, alguma coisa assim, e tinha a diferença do el e do lo. E a gente viu durante aquela aula passada que esse el aparece várias vezes e esse lo aparece várias vezes também com uma carga diferente. Aqui nos pronomes a gente vai ter o lo e o lá e o las de novo. Lá nos artigos, a gente tem o los e o las também. Quando eu falo los coches, os carros, esse los é um artigo. Las chicas, as garotas, esse las é um artigo. Então, eu preciso que você pare agora, respira, dá uma alongada aí na sua casa, está cansado das outras aulas já, né? Você ficou escrevendo, super atento, não desiste de mim. Dá uma alongada porque a gente vai ver a importância de saber o porquê dos nomes, para entender quando usa, tá? Lembra que eu te falei que na prova de espanhol cai muito sobre substituição? Posso substituir esse termo por tal termo? Se eu souber qual é a classe deles, eu sei que não posso. Ou eu sei que posso. Vamos descobrir no fim dessa aula, tá bom? Vamos lá. Agora que eu já sei que é um pronome, eu sei que é uma palavrinha que vai substituir outra de nome comum ou próprio, eu vou descobrir quais são eles, tudo bem? Para eu descobrir quais são eles, de novo aula passada, abri caderno, pronomes pessoais. Eu sei que cada pronome eu uso para uma pessoinha diferente. Então, eu vou ter um pronome pessoal que equivale a um pronome de objeto direto, ou um pronome complemento direto. Aqui está o objeto direto para você entender, para fazer ligação com o português, tá, amore? Não vamos confundir isso, não. Mas, assim, não vai mesmo, que eu confio que você está entendendo.
Quais são os pronomes pessoais? Los pronombres personales. Yo, eu. Tu, com ou sem acento? Com acento, acertou. Que é tu mesmo. Ele, ele. Ela, elha. E usted. Quem aí está no time de que sabe o que é usted? Ah, é uma variante formal que está em terceira pessoa, mas a gente conjuga como... que está em terceira pessoa, mas a gente fala para uma pessoa de segunda, né? Que equivale mais ou menos a o senhor ou a senhora, dependendo do país, você, tá? Mas lembra, a gente vai conjugar como ele ou ele. Nosotros, nós, eu e você aí do outro lado. Vosotros, vós, só vocês aí do outro lado da tela, não me inclui vosotros. Ellos, eles, ellas, elas e ustedes, os senhores, as senhoras, vocês... Depende, né? Sempre que eu for escolher o meu pronome de objeto direto, eu tenho que saber quem é o pronome pessoal, quem é a pessoa com quem eu estou falando, tudo bem? Então, se eu estou falando sobre a pessoa yo, sobre a pessoa Gabriela, eu uso o pronome me. Se eu uso a pessoa tu, o pronome é te. Ele, ella ou usted, eu vou usar, atenção, olha só, aqui vai ter gênero. Se esse ele for masculino, eu vou usar o lo. Lembra do slide anterior que era el tax? Tax não é uma palavra masculina? É. Então eu vou usar o lo, entendeu? Porque naquele exemplo era o lo. Entendeu agora, né? Falei que valia a pena esperar um pouquinho. E eu vou usar o lá em casos femininos. No outro exemplo, não era la blusa? Blusa não é uma palavra feminina? Ah, é. Ó, cuidado só com os heterogenéricos, que são aquelas palavras que têm gênero diferente em português, gênero diferente em espanhol, tá? Então tá. Nosotros, o pronome é nos, vosotros, os, ellos, ellas e ustedes, de novo vai ter gênero, tá, amore? Se for masculino, plural, los. Se for feminino, plural, las. Quem vai te dizer o gênero? O próprio complemento. Não tem segredo, não, tá? Vocês vão ver que eu estou explicando com muito carinho, bem devagarinho, mas na hora da gente aplicar na prova vai ser bem intuitivo, tá bom? Não se assusta, não, tá? Vamos trabalhar juntos aqui, fazendo umas análises? Vamos. Eu gosto de vocês porque vocês são super animados, né? Topam qualquer coisa que eu proponho. Vamos lá. Me comprei uma casa amarilla. Eu comprei para mim uma casa amarela. Cadê o nosso verbo? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou te dar umas dicas aqui, faz um parênteses. Se você é do SED 4, você já conhece essa dica, então o que eu te falo é, não guarda essa dica para você, criatura, passa para os amigos que não sabem, tá? E, inclusive, se você está no terceiro ano do SED 4 Sobradinho, não desliga a televisão, porque eu sei que vocês já estão especialistas nesse assunto, só que esse assunto vai dar uma pioradinha hoje, pioradinha não, aprimorada, então você vai precisar acompanhar isso, viu? Eu sei que vocês poderiam dar esse começo de aula no meu lugar, me sinto muito feliz, mas a gente ainda precisa um do outro. Fica aí, criatura. Não me abandona, não. Cadê nosso verbo? Comprar. Esse é o verbo. Quem comprou? Eu. O pronome complemento, ele sempre vai ser um fiel escudeiro, ele sempre vai servir, ele vai trabalhar para o verbo. Então, primeira coisa, eu tenho que achar um verbo. Na sua prova, não vai vir bonitinho assim, ó, com o seu complementinho já numa tarjinha rosa, e tudo bem? Então, o que você vai fazer? Sempre que tiver uma questão assim, posso substituir o lo por tal palavra? Ou tal palavra, lo faz referência a tal palavra, o que você vai fazer? Procurar o lo? Vai procurar o verbo, porque o lo trabalha para ele. Ele sozinho não tem importância nenhuma, bichinho. Tadinho. A gente cria importância juntos, igual nós dois, né? Me comprei uma casa amarilla. O que eu comprei? O que eu comprei? Uma casa amarilla, uma casa amarela. Já sei quem está trabalhando para o verbo? Já. Uma casa amarilla. Isso aqui é o nosso complemento direto. É o complemento que faz dá sentido ao verbo, certo? Esse complemento eu vou substituir por um pronome. Pode passar, por favor. Vamos lá. Casa amarilla. É feminino? É. É singular? É. Sou eu? Eu sou uma casa amarela? Eu tô de amarelo, mas eu não sou uma casa amarela, hein?
Então, não posso usar o pronome me, porque ele faz referência à pessoa eu, à pessoa yo. A casa amarela eres tu? É você uma casa amarela? Eu espero que não, hein? Espero que você não seja uma casa amarela, que eu quero que você esteja prestando atenção em mim, copiando umas coisinhas. Então, não eres tu. A casa amarela é ela? É ela. Muito bem, essa é a terceira pessoa do singular. Então, eu vou usar o pronome da terceira pessoa do singular feminino. Qual é? Lá, feminino singular. Vou substituir casa amarilla por lá. Vamos lá? Me, lá, comprei. Eu a comprei. Professora, estou com uma pequena dúvida. Eu sei que você está com uma pequena dúvida, a gente vai trabalhar nela agora, tá? Olha só, aqui o seu complemento está depois do verbo. O que aconteceu que aqui, quando a gente vai reescrever, ele está antes do verbo? Me lá comprei. Comprei não está depois? Comprei no nosso verbo? Adorei que você fez essa pergunta, porque essa pergunta vai ser muito importante enquanto você estiver falando por aí, ajudando outras pessoas a aprenderem espanhol. O verbinho vai vir depois, com o pronomezinho antes, se ele for um verbo conjugado. Como que eu sei se o verbo está conjugado? 7.4 me ajuda a responder essa pergunta, que eu escrevo isso todos os dias quando a gente está tendo aula. Eu sei que um verbo está conjugado quando ele tem um dono. Como assim ele tem um dono? Eu vou te falar uns verbos e você vai tentar me dizer quem é o dono daquele verbo, tá? A quem ele pertence. Vamos lá. Dormir. Quem é o dono? Eu. Eu dormi, certo? Certo. Comemos. Quem comemos? Nós. Nós é o dono do verbo. Fazer. Quem fazer? Eu fazer? Não, eu faço. Quem fazer? Ninguém fazer, porque fazer é um verbo sem dono. Se o verbo tem dono, igual comprei, o pronome vem antes. Ficou fácil essa dica? Acho que ficou fácil. Procura o verbo, vê se ele está conjugado. Conjugado é quando ele tem dono, e aí você coloca o pronome antes, tá? Se ele não tiver conjugado, se ele tiver no particípio, se ele tiver no infinitivo, o pronome vai depois, tá? Vou te dar mais uma dica aqui nesse segundo exemplo. Yo vi a Juan. Eu vi João, eu vi Juan. Olha só, quando eu estou falando sobre pronome de complemento direto, pronombres complemento direto, ou esse pronome que vai ter essa função de objeto direto, eu posso fazer umas perguntinhas para o verbo para saber se ele é direto, tá? Por que é importante? Porque vai existir o indireto. Então, eu tenho que saber identificar qual é qual, tá? Quais perguntinhas eu faço? O que ou quem? Olha só, vamos testar. O que e quem? Yo vi a Juan. Quem eu vi? Percebe que eu fiz a perguntinha certa aqui? Quem eu vi? Pode passar, por favor. Vi a Juan. Viu como eu consegui tirar a prova? Vamos testar aqui de cima. Me comprei uma casa amarilla. O que eu comprei? Ah, professora, mas não serve quem eu comprei. Que bom que não serve, porque essa frase seria um pouco difícil. Mas eu tenho duas opções. Segue aí a que você acha mais pertinente, tá? Yo vi a Juan. Pode passar, por favor. Eu vou substituir esse Juan, esse nome de pessoa, que eu não vou traduzir, porque é um nome, ninguém traduz nome, tá? Obrigada. Por um pronome. Quem é Juan? Eu sou Juan? Não, eu sou Gabriela. Tu eres Juan? Juan, se você se chamar Juan, duvido se é com J, então não é você, é outro Juan, tá? Quem é Juan? Ele. Lembra a aula passada? Olha que aula importante, gente. Não me canso de falar que a aula passada foi importante. Não me canso de achar que você vai para o YouTube ver de novo, porque é muito importante. Que eu tenho que saber o pronome pessoal para qualquer coisa. Lembra que o ele, eu estou falando de alguém, não é olho no olho, é alguém que eu posso apontar, mas eu não estou falando diretamente com ela. Eu posso falar de Juan, estou falando dele, então é uma terceira pessoa. A pessoa, ele. Qual o pronome que eu uso para a pessoa ele? Ele. Eu uso lo ou eu uso lá? Juan, feminino ou masculino? É um substantivo masculino. Então, eu vou substituir Juan por lo. Yo vi a Juan. Yo lo vi. Fácil? Fácil, vai. Me dá essa moral aí. Um pouquinho fácil, né? Pode passar, por favor. Vamos trabalhar juntos? Trouxe umas frases aqui. Vamos trabalhar com essas frases. Vou ler cada uma delas e vocês vão tentar substituir esses espacinhos que estão faltando aqui
pelos pronombres personales, tá? Não é para qualquer pronome personal. Aqui eu só trouxe de terceira pessoa. Por quê? Porque cai mais na tua prova, viu? Vamos lá. Quais são os mesmos, os de terceira pessoa? Lo, la, los, las. Muito bem. No quiero esta revista. Já he leído. Vamos lá. Não quero essa revista. Já li. Cadê o verbo? Quiero. O que eu quero? Essa revista. Feminino? Feminino. Singular? Singular. Qual que é o pronome feminino singular que eu tenho aqui? La. Então, eu vou colocar esse lá aqui. No quiero essa revista. Já la he leído. Tá rápido, amor? Desculpa, tá? Vou mais devagar. É porque eu sei que vocês estão muito ansiosos para fazer esse dever. ¿Dónde tienes el coche? Olha só, diferentemente da frase de cima, agora a gente vai ter um complemento masculino aqui. Cadê o verbo? Tienes, tem. Essa frase aqui, a tradução dela é onde está o carro, tá? A gente chama isso em espanhol de verbos de transição, nem sempre vai ser o mesmo em português. O verbo tienes. O que eu tenho aqui? El coche, o carro. Em cima era la revista, feminino. Aqui eu tenho el coche masculino. E singular. Qual é o pronome masculino singular que eu uso? Lo. Arrasou. ¿Dónde tienes el coche? Lo he dejado 2 calles más allá. Onde está o carro? Eu o deixei 2 ruas para frente, para lá. Tudo bem? El dinero que me tocou en la lotería metí en un banco. Olha só, aqui a frase está invertida, tá? Trouxe ela bem intencionalmente mesmo, porque nem sempre vai vir o verbo antes e seu complemento depois. Às vezes inverte. Cadê o verbo? Tocou. Esse é o verbo tocar-se. Quando a gente ganha na loteria, quem me dera. Quando alguém ganha na loteria em espanhol, a gente não fala que ganhou a loteria, mas que ele tocou a loteria. O que tocou na loteria? O que ele ganhou da loteria? Dinheiro. Dinheiro é o complemento do verbo. Quando eu vou substituir esse complemento por um pronome, eu uso um daqueles ali. Dinheiro não é masculino singular? É. Qual que é o pronome que eu uso? Lo. Muy bien. El dinero que me tocou en la lotería lo metí en un banco. O dinheiro que eu ganhei na loteria, eu o coloquei em um banco. Meti no banco, né? Muito bem. Última frase. Eu sei que você já sabe, mas a gente vai fazer mesmo assim, tá? El abrigo no me he puesto porque he llevado a la tintorería. Cadê o verbo? He puesto. Eu coloquei, eu pus. Eu não coloquei a minha blusa porque ela está na tintoreria. Então, vamos lá. O que eu coloquei? El abrigo, né? Meu casaco, meu abrigo. Não é masculino singular? É. Então, qual que é o pronome que eu uso? Lo. Vocês vão sonhar com esse lo, mas sonha com lo fazendo uma carinha feliz. Tudo bem? El abrigo no me lo he puesto porque lo he llevado a la tintorería. O casaco eu não o coloquei porque eu o levei para a tintoreria, para a costureira, para onde você quiser colocar, tá? Percebe que toda vez que eu usei esse lo ou esse lá, eu estou me referindo a uma coisa que já foi dita. Presta atenção, criatura. Eu não posso usar um pronome complemento direto ou indireto se eu não tenho essa informação dita antes. Ele substitui um termo. Vamos escrever bem grande. Substitui um termo, tá? Tudo bem, pode passar. Olhem só. Vamos fazer uma questão aqui, que inclusive quem me pediu o material da aula passada viu esse conteúdinho lá, essa questão. Só que lá eu coloquei muito material extra que a gente não falou na aula. Então eu trouxe alguns para cá, para a gente tirar as dúvidas de quem fez em casa, tá? Vamos ler essa tirinha aqui? Vamos. Temos aqui as 2 menininhas andando e vem uma senhorinha sentada na rua. Me parte el alma ver gente pobre. A mí también. Habría que dar techo, trabajo, protección y bienestar a los pobres. ¿Para qué tanto? Bastaría con esconderlos. Termina a tirinha. Vamos lá. Na quarta vinheta, na quarta tirinha, qual que é a quarta? A última. Susanita, que é essa daqui, ó, do cabelinho branco, que quando vocês forem ver colorida é amarelo, usa a palavra esconderlos. É a última palavra da tirinha, tá?
Marca a opção que se refere ao término sustituídos por el pronombre los. Eu tenho esconder-los, eu tenho escondê-los e eu tenho que saber escondê-los quem, tá? Lembra que o pronome substitui uma coisa que já foi dita? Lembro. A questão está querendo saber o que já foi dito que ele está substituindo, tá? Vamos lá. Las personas. Olha, eu posso voltar aqui e te falar que não é las personas mostrando no texto, mas você percebe que las personas é feminino e los é um pronome masculino? Percebe, né? Então não tem como ser. Tirou essa questão, tem mais tempo de prova agora. Olha que alegria. Muito bem. B. Techo, trabalho, proteção e bem-estar. Tudo bem, são todos substantivinhos aqui. Alguns eu tenho masculino, alguns eu tenho feminino. Se eu ponho no plural, vira tudo masculino mesmo. Aí, nesse caso, a gente tem que tirar a prova se é isso que ele fala, tá? Vamos lá? Para que tanto? Bastaria com escondê-los. Ela quer que esconda o teto, o trabalho, a proteção e o bem-estar? Não, até porque aí, vamos ver juntos. Parte a minha alma ver gente pobre, a minha também. Tinha que dar trabalho, teto, proteção e bem-estar. Para que tanto? Bastaria com escondê-los. Ela está se referindo a uma coisa que ela disse antes. Ela não quer esconder o teto e a proteção. Não é sobre isso, tá? C. Proteção e bem-estar. Não está isso na questão anterior? Como que vai ser, então? Não tem como. Mas quer tirar mais uma prova? Proteção. La proteção, feminino. Bem-estar. El bem-estar, masculino. Eu tenho os dois gêneros diferentes aqui, os dois são singular, tá? Não tem como esse plural aqui. Los pobres. Minha única opção em que esse substantivo é masculino plural. O que ela quer esconder? As pessoas pobres, para não vê-las na rua. Além de ser uma questão que exemplifica muito bem o nosso pronome, é uma excelente crítica social, você não acha? Ficou animado agora? Fiquei animada também. Pode passar, por favor. Comprovamos. Olha só, se você pegou o material da aula passada, você viu isso daqui, ó. Sugestão, canção, me rehuso. Eu estou te sugerindo que você, depois da aula, depois do almoço, vá no YouTube, coloque essa canção. Me rehuso. É de um cantor chamado Danny Ocean. E lá você vai pegar, vai escrever a letra da música, vai ser ótimo para você treinar a sua compreensão auditiva também. Nessa canção tem muito o pronome lo. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar esses pronomes lo e vai jogar umas setinhas a quem ele se refere. Olha que atividade boa. Além de você conhecer um cantor novo, escutar uma musiquinha legal, vai estar estudando para espanhol. Promete que vai fazer isso? De dedinho? Então tá, pode passar, por favor. Mais uma questão, tá? Vamos lá, de vestibular, hein? 10 consejos para perder el miedo de volar. Siendo el avión el medio de transporte más seguro, muchas personas tienen miedo a viajar en este medio de transporte y tratan de evitarlo a toda costa. Quem já é freguês aqui da TV Justiça sabe que não tem que ter medo de texto de língua estrangeira, tá? Que ninguém está pedindo tradução. Então, eu sei que você já viu isso, está muito tranquilinho, que não precisa traduzir nada. Nem vou te falar do que trata isso aqui agora, vou direto saber o que pede a questão, que é o mais importante, tá? La forma evitá-lo, em português, introdução de texto, eu não coloquei o texto todo porque você não conseguiria ler, tá, amore? Contiene el verbo evitar mais lo, contém o verbo evitar mais o lo, mais o pronomezinho. Esta partícula, lo, evitar-lo, tiene função de, olha como eu preciso da aula passada junto. Eu não te coloquei aquele tanto de conteúdo à toa, é porque ele era necessário. Essa questão aqui a gente vai pegar o finzinho da aula passada, tá? Lembra que a aula passada a gente falou do lo como pronome, a gente falou sobre a função de objeto direto dele, que é o caso da aula atual, e também como artigo neutro? Pois é, aqui ele vai aparecer, tá? Quando que eu uso o lo como artigo neutro, lembra? Volta aí umas 2 páginas no seu caderno. Quando vier antes de adjetivo, advérbio, como partícula de ênfase, pronome relativo que, não foi isso? Foi, muito bem, arrasou. Vamos lá. Esse lo tem função de artigo neutro? Ele está junto de um adjetivo, advérbio, um pronome relativo? Não, não tá.
ele é um pronome complemento indireto? Eu sei que você vai falar que não, porque eu não te apresentei os indiretos ainda, né? Mas olha só, lembra que a pessoa que vai analisar tem que fazer a perguntinha para o verbo o que ou quem? Aqui fala que eu tenho que evitar alguma coisa. Eu não posso falar quem ou o que eu posso evitar. Nesse caso aqui é o que. Eu quero evitar o meio de transporte avião. Evitar andar de avião. Não é o que eu estou evitando? É. Muito bem. Além disso daqui ser um complemento do verbo evitar, o que eu estou evitando, eu posso tirar a prova por aquelas perguntinhas. Pode passar, por favor. Quando eu uso esse pronome para reescrever ou para reformular a frase com uma coisa que eu já disse, ele é um pronome de complemento direto. Evitá-lo, evitar o quê? Andar de avião. Já foi dito, estou trazendo sentido para o verbo, pronome de complemento. Pronombre complemento. Muito bem, vocês arrasaram. Pode passar, por favor. Agora respira aí um pouquinho mais que a gente vai chegar na parte principal da nossa aula. Toda a parte é principal, vou falar isso o tempo todo e você não fica com raiva de mim, que são os pronomes complementos indiretos. Por que é principal? Porque a gente já viu aquela parte. Aí eu falo isso agora, tá? Vamos ver algumas diferenças e algumas semelhanças, e eu quero um sorrisinho nessa sua cara, porque a coisa aqui vai ficar perigosa agora. Vamos lá. Aqui tenho, na primeira parte, um pronome pessoal, que vocês já conhecem, não vou repetir. Tenho os pronomes de objeto direto, complemento direto. Vamos repetir só para ficar mais tranquilinho? Vamos. Me, te, lo, lá, nos, os, los, las. Acompanhou? Vamos de novo? Me, te, lo, lá, nos, os, los, las. Professora, eu tenho que decorar isso tudo? Tem e vai fazer, porque eu sei que você vai treinar e vai ficar super fácil. Além do que, tenta pensar aqui comigo como seriam esses pronomes aí no português. O, a, os, as, o de terceira pessoa. Como que são no espanhol? Lo, lá, los, las. Só põe um L, viu como ficou fácil agora? Não falei no começo para você não achar que a aula não era importante, tá? Quais são os pronomes de complemento indireto? Percebe que só a terceira pessoa muda. Da pessoa eu também é me, da pessoa tu também é te. Agora, diferentemente do ele aqui, o pronome é lo ou lá, aqui vai ser o pronome le. Le. E na última pessoa do plural, que é eles e elas, não vai ser los e las, vai ser les. Vamos ler juntos, tá? Yo, me, tu, te, ele, ella, usted, le. Faz um coração nesse le. Nosotros, nos, vosotros, os. E ellos, les. Só a terceira pessoa do singular e do plural muda, tá? Vamos para as frases. Nosotros invitamos a Lúcia. Nós convidamos Lúcia. Cadê nosso verbo? Invitamos, convidamos. A quem convidamos? A quem? Esse A vai ser importante. A Lúcia. Então, aqui eu tenho o verbo, convidamos, invitamos. E aqui eu tenho o complemento. A Lúcia. Pode passar, por favor? Eu sei que Lúcia é uma palavra feminina, singular. Eu não sou Lúcia, tu não és Lúcia. Se você for a Lúcia, é outra Lúcia que eu estou falando. Lúcia é ela. Qual é o pronome que eu uso terceira pessoa do singular? Le. Muito bem. Ele escreveu para mim. Ele escreveu para mim. Cadê o verbo? Escreveu. Escreveu. A quem? Para quem? Para mim. Para mim. Então, o meu complemento aqui vai ser para mim, e é esse para mim aqui que eu vou substituir. Pode passar, por favor. Olha só, nesse caso, eu, a pessoa yo, é o complemento. Então, eu vou usar o pronome que se refere à pessoa yo. Qual é? Me. Muito bem. Yo, ele me escreveu. Cuidado, meu amor, para você não achar que pronome de complemento é só lo, lá, los, las, tá? Eles são importantes, mas eles não são os únicos, tá bom? Pode passar. Lembra que no complemento direto eu tinha a pergunta o que e quem. Aqui eu tenho várias perguntas para achar o complemento indireto, sendo elas a que, a ou para quem, com quem,
com que, de quem ou de que. Vai escrever isso, não vai? Vai. Então tá. Vamos ver no exemplo. Tenho que contar algo a Bernardo. Tenho que contar algo para o Bernardo. A quem tenho que contar algo? Para quem eu tenho que contar algo? Bernardo. Bernardo é meu complemento. Vou substituir Bernardo por um pronome. Qual eu uso? O pronome de terceira pessoa do singular, porque Bernardo é só uma pessoa e é uma pessoa do gênero masculino. Qual que é o pronome que eu tenho? Masculino, singular, terceira pessoa. Le, que não é nem masculino, né? Porque não tem gênero o indireto. Tenho que contar-lhe algo. Professora, a gente tem esse le no português? Tem, põe um H aí no meio entre o L e o E, que você vai achar ele, tá? Pergunta aí para sua professora de português, não vou te dar spoiler não. Exemplo 2. Bernardo comprou chocolate para vosotros. Bernardo comprou chocolate para vós. Para quem comprou chocolate? Para vosotros. Esse para vosotros está dando mais informação ao meu verbo comprou, né? Vou substituir esse para vosotros por um pronome. Vou lá na tabelinha que eu escrevi no meu caderno, que estava aqui agora, e vou ver qual é o pronome de vosotros. Qual que é? Os. Muy bien. Bernardo os comprou chocolate. Estão acompanhando, meus amores? Espero que sim. Pode passar, por favor. Questão, hein? É tudo questão de vestibular, hein? Não que isso aí seja motivo para você prestar atenção. Você está prestando atenção em tudo, né? Muito bem. Te matan los celos? Você morre de ciúme? Los celos son tan antiguos como el ser humano y han sembrado nuestra historia de hechos muchas veces dolorosos. La inseguridad en ti mismo, tu afán de posesión y tu desconfianza pueden jugarte una mala pasada. Haz el test para averiguar qué tan celoso eres y sigue los consejos para sorprender a tu pareja. Nossa, professora, grande isso. Grande, mas presta atenção na surpresa que vem logo depois. El pronombre complemento que aparece no título, te matan los celos, demuestra informalidad. Para expressar formalidad, se deveria reemplazar el pronombre te por. O pronome complemento que aparece no título, opa, pronome complemento, sei o que é, muito bem. Qual o título? Te matan los celos. Aqui eu já consigo trabalhar só com o título, ó. Se o título é te matam los celos, eu tenho que achar o pronome, né? Cadê o verbo? Matam. Cadê o complemento do verbo? Los celos. O que sobrou? O te. Ele é o nosso pronome, tá? Te matan los celos demonstra informalidade. Para expressar formalidade, se deveria reemplaçar o pronome te por. A aula passada vai responder essa pergunta. Lembra que eu te falei que o usted é usado para dar mais formalidade entre o falante e o ouvinte? Quando eu falo te matam, eu estou falando com a pessoa tu. Para eu elevar o nível de formalidade dessa questão, eu uso qual pessoa? Usted. Qual que é o pronome que eu uso para a terceira pessoa? Le. Pode passar, por favor. Le matan los celos. Tudo bem? Pode passar. La oveja negra. En un lejano país existió muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Ignora o texto. Vê primeiro o que fala a questão, tá? El pronombre le, en la tercera línea del texto, hace referência, ó, a gente está fazendo isso o tempo todo. Vou achar aqui o pronome que ele pede, le, tá aqui em rosa para você ver com mais facilidade. E eu tenho que saber a quem faz referência, tá? Vamos lá. Foi fuzilada. Um século depois, o rebanho arrependido le levantou uma estátua. Eles levantaram uma estátua para quem? Para o passar dos anos, letra A? Como que eu faço uma estátua para o passar dos anos? Meio abstrato, né? Não, não. Além do que, le vai se referir a uma informação que foi dita aqui em cima, muito importante, tá? É sempre uma informação relevante. B.
Além do que, pessoal, vamos só parar nessa letra A aqui. Se a gente fosse usar um pronome para o passar dos anos, seria um pronome de complemento direto. Volta lá nas suas perguntas e vê que não faz sentido ser indireto, tá? B. El al lejano país, ao país longe, ao país distante. Em um lejano país existió muitos anos uma oveja negra. E aí o rebanho arrependido levantou uma estátua para o país, que é longe. O que o país fez? Nem conta na história. Al rebanho. O rebanho levantou uma estátua para o rebanho? Narcisistas, né? Não é não, tá? B. A la oveja negra. Faz sentido. O rebanho arrependido levantou uma estátua equestre para quem? Para a ovelha negra. Vamos comprovar? Pode passar, por favor. Muito bem. Olha a letra E. Ao fato de arrepender-se. Nem está escrito no texto. O pronome eu uso por uma coisa que foi escrita no texto, tá? Então tá, pode passar. Agora chegamos na parte que eu mais gosto. Espero que você goste também. Porque eu sei que você está o tempo todo querendo levantar a mão e que eu vejo para fazer uma pergunta. E essa pergunta é, professora, será que eu posso ter na mesma frase um complemento direto e um indireto? Igual eu tenho no português, verbos transitivos diretos e indiretos? Muito bem, pode. Vai receber uma alegria. Plim. Porque a gente vai fazer isso agora, tá? Vamos juntos. Carmen comprou um regalo para Juan. Carmen comprou um presente para Juan. Aqui eu vou ter dois complementos para auxiliar este verbo a me dar sentido à frase. Carmen comprou alguma coisa para alguém, a alguém, né? O que ela comprou? Um regalo. Um regalo, o que ela comprou é o meu complemento direto. Só posso substituir por um pronome de complemento direto. Pode passar? Qual é o pronome de complemento direto masculino singular? Lo. Muito bem. Carmen lo comprou para Juan. Como eu faria para substituir, então, se eu quisesse usar o pronome indireto? O pronome complemento indireto. Juan vai ser substituído pelo pronome complemento indireto de terceira pessoa. Qual que é? Le. Pode passar? Carmen le comprou um regalo. Como eu faço para juntar esses dois numa frase? Assim, ó, pode passar? Carmen le lo comprou. Que estranho que isso fica, né? Fica um pouquinho estranho esse le lo comprou. Isso dá uma cacofonia. Esse termo é utilizado para falar esses ruídos estranhos quando a gente formula uma frase. Quando eu tiver, pega o marca-texto, faz essa anotação aqui, bem importante. Quando eu tiver esse pronome de terceira pessoa junto do pronome de terceira pessoa, complemento direto e complemento indireto juntos, esse le vai sofrer uma mutação e vai se transformar num se. Vamos ver como fica? Pode passar? Carmen selou, comprou. Por que esse se virou se e não é le? Porque eu não quero uma cacofonia. Só recapitulando. Carmen selou, comprou. Este le que virou um se significa Juan, indireto, e esse lo significa um regalo. Se eu falar só Carmen selou, comprou, tem sentido? Não tem, porque eu preciso saber antes o que ela comprou e para quem. Eu só vou usar o pronome se eu tiver dito a informação antes, tá? Ficou fácil? Ficou assim, porque tá tudo coloridinho aqui de graça para você, hein, criatura? Pode passar, por favor. Pode passar. De novo, de novo, de novo. Olha só, trouxe esse exemplo aqui de bônus, tá? Tá vendo que eu tenho aqui a frase, eu escrevi uma carta para me mamar. Já coloquei que tem dois tipos de complemento, já coloquei aqui em rosa o complemento direto, já coloquei em azul o complemento indireto e agora você em casa, sem mim, vai tentar fazer a transcrição usando os pronomes. Como você vai saber se está certo? Vai ter o passo a passo aqui para você comprovar depois, tá? Tenta fazer assim a resposta, depois você põe a resposta para fazer essa prova. Prova de que conseguiu, se não conseguiu não tem problema, vai fazer até conseguir, tá? A gente não trabalha repudiando o erro, não. Aqui os erros são nossos amigos, são bem-vindos, tá? São parte do processo. Tudo bem? Pode passar? Vamos lá, pessoal. Faço questão de falar desse finzinho da aula aqui para vocês. Ah, é finzinho mesmo, tá com saudade já? Eu tô cheia de saudade de vocês.
Durante todas as questões, eu fiz questão de buscar sobre a Mafalda, ela apareceu com mensagens subliminares aí para você, ou na tirinha, ou aparecia como enfeite ali das questões, porque ela é um personagem muito importante na cultura hispânica, principalmente se a gente fala sobre a cultura do espanhol da América, tá? É um personagem oriundo da Argentina, aparece muito em prova, então possivelmente você já viu ela por aí. E ela é uma excelente fonte de estudo, se a gente pensa em um estudo autônomo em casa. Vamos ver por quê? Vocabulário, que é um vocabulário super variado. 2, tão variado, inclusive, que eu vou ler essa tirinha para vocês, não tem nada a ver com a outra, vamos ver? Cuando sea grande, quiero tener muchos vestidos. Yo, mucha cultura. Viram que naquela outra tirinha era uma crítica social sobre desigualdade e tudo mais? Aqui é sobre o que a gente quer quando crescer, o que é que faz sentido a gente querer mais. Viu como o vocabulário foi diferente? Então, vale a pena ler. Além de ser interessantíssima a tirinha, você está aprendendo palavras novas sempre, tá? Temas sociais e políticos, no sentido de construção da vida social, deveres, de direitos e como estar integrado a isso, é muito importante, visto que a Mafalda é uma criança e já se preocupa com isso. Para mim, ela é uma inspiração, para você também eu sei que é, se não era, agora é. Nós somos muito amigos, eu te conheço. São textos pequenos, então você não vai se desesperar, porque tem aquele tanto de palavra, vai ter uma tirinha, outra tirinha, uma vinheta, você vai conseguir ler, tá? Vai conseguir saber que a tirinha seguinte faz referência à anterior. Para quem não tem muito acesso ao espanhol, é uma excelente fonte, tá? E por último, ela é parte importante da cultura hispânica. Não é o único personagem, mas eu acho um excelente personagem para abrir portas para a língua, tá? Espero que vocês deem uma chance para a Mafalda. Depois dá para pesquisar Eduardo Galeano, dá para pesquisar Dom Quixote, Frida. Segue a dica, tá? Adorei estar com vocês aqui hoje de novo. Espero que vocês tenham entendido com muito carinho e prestado atenção, que isso aqui foi feito com muito amor para vocês, tá? Pode passar, por favor. Anota meu e-mail, pede isso daqui, tá? Que é tudo seu. Se ficou com dúvida, volta na aula, me manda uma mensagem. Vou responder com muito amor, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. 74. Estou morrendo de saudade. Wagner, Maria da Paz, obrigada pela oportunidade. Obrigada, equipe, por esse espaço de levar conhecimento à casa dos meus alunos. Fico muito feliz e orgulhosa de vocês aqui, tá? Otoniel, vem aqui, por favor, se despedir dos meus meninos. Valeu, professor. Que excelente aula. Gostei pra caramba. Sempre é legal pegar essas dicas, né, de espanhol, uma aula completa e empolgação. Deu até vontade de cortar lá, correr lá pro 74 para ser aluno da professora Gabriela também. Muito legal. Pessoal, gostaram? Está se adaptando ao nosso novo horário aí, dessa nossa segunda e quarta que é ao vivo? Beleza. Ao longo da nossa programação, eu já fui falando para vocês a respeito das principais mudanças que já aconteceram por aqui. Então, eu vou esperar você agora na próxima quarta-feira. Todo esse reforço, acompanha lá no nosso Twitter, arroba Escola em Casa DF, e fica de olho também no Twitter aqui da TV Justiça, @TV Justiça. Perdeu alguma aula de hoje? Chegou bem no finalzinho dessa, ou então no comecinho dessa? Não se preocupem, à tarde, a partir das 13 horas, a TV União, ela vai repassar isso pra gente. Então, de 13 às 16, canal número 11, corre lá que você vai verificar tudo. E as aulas anteriores você pode ver lá pelo nosso YouTube, que é justamente o Escola em Casa DF, tá bom? Acompanhe a programação, acompanhe toda a nossa rede e o nosso Educa DF, Escola em Casa DF, que a gente tem toda essa programação para vocês. Ao vivo, quarta-feira que vem. Mas amanhã tem aula, hein? As aulas aqui na TV Justiça vão estar acontecendo sempre, segunda, terça, quarta e sexta. Quinta não, que a gente teve que alterar a programação. Beleza? Bem, como eu gostei tanto dessa aula, eu falei que eu tinha anotado aqui, eu vou deixar uma frase legal para você hoje, que educar não é ensinar. Respostas, educar é ensinar a pensar. Rubem Alves. Essa aula foi inspiradora, como todas que aqui passaram. Então, vamos pensar, não é só ensinar não. Pessoal, valeu, até a próxima!